Eu assisti do cativeiro o Grêmio vencer o Brasil de Pelotas, num jogo que até parecia gauchão de tão ruim que foi. E teve quem até pagou para assistir aquela bosta. Depois do jogo, o Renato Gaúcho proibiu geral de falar em Gabigol e Cavani, mas não proibiu de escrever o nome deles, então toma essa invertida. Renato Gaúcho. Chupa, Renato. Deve ser por isso que eu tô preso aqui na solitária. Fui desobedecer o homem. Quem fez o gol do Grêmio foi o André Henrique, mas coitado, joga nada. Já o Reinaldo foi mal, eu acho que ele veste a chuteira ao contrário. Se um dia eu sair daqui, juro que vou fazer teste para lateral esquerdo. E para encerrar, quero dizer só duas coisas, para vocês nunca esquecerem. Gabigol e Cavani. Gabigol e Cavani, Gabivani e Cavigol, Gabivani e Cavigol, kkkkkkkkkkkkkk. Fala, torcedor, estou de volta, estou liberto, consegui pagar o resgate e estou aqui para falar de mais uma vitória do Grêmio, vitória avassaladora contra a incrível equipe do Brasil. Não, cara, não dá para falar isso. Campeonato Gaúcho é típico jogo de gauchão, né? Contra a brava e valorosa equipe do Brasil de Pelotas, contra a incrível torcida do Brasil de Pelotas. Mas, pô, a torcida merecia um time de mais qualidade, né? A torcida do Brasil de Pelotas. E o Grêmio tem que ir lá e fazer seu papel, né? Como time maior que é, tem que ir lá e vencer o Brasil de Pelotas num típico jogo de gauchão. É daquele tipo... Eu, particularmente, acho que gauchão é uma perda de tempo. O Campeonato Gaúcho não serve para nada, tanto que começa 10 dias depois do início da temporada, ninguém consegue treinar, os times do Campeonato Gaúcho treinam há muito mais tempo, criam dificuldades, um calor do caramba em Pelotas, então não dá para aproveitar muito, não dá para tirar muito, tanto que o Grêmio acaba poupando alguns jogadores, né? Tem que fazer isso mesmo, tem que poupar, e hoje foi um jogo daqueles que serviu para algumas lições, né? Para mostrar, é uma frase batida, de que o campo mostra quem o treinador tem que escalar e não é o nome. E é o caso do André Henrique, né, que inclusive foi o autor do gol, já demonstrou nas oportunidades que teve que pode não ser a solução e não vai ser a solução, mas ele tem que jogar no lugar do JP Galvão, né? É um jogador, assim, o JP Galvão a gente já sabe o que esperar, que é pouco. E o André Henrique talvez a gente possa ter um jogador que seja para segundo tempo, né? Um jogador que possa entrar em algum jogo aí importante, tentar incomodar um pouco a defesa adversária pela presença dele dentro da área. Mas não passa disso, é um jogador muito limitado, que pro que a gente tem hoje é o que dá para fazer. Também temos que falar sobre o Vila Sante, que hoje jogou de novo dentro do que podia oferecer o jogo, talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio em campo, o Grêmio escalando alguns jovens jogadores, Natan, enfim, jogadores que vêm sendo testados, que dentro do que o Grêmio pode oferecer no gauchão é o que temos, mas a gente percebe que o Grêmio tem muitas dificuldades, um jogo nada brilhante, um jogo que dificilmente a gente vai sentir saudade, um jogo que, como eu falei antes, é difícil até de acreditar que se cobra ingresso para ver um jogo de uma qualidade tão inferior, e o Grêmio sofrendo para ganhar, tendo que ganhar ali contando moedinhas, e a gente sabe que isso lá na frente em competições mais difíceis como a Libertadores ou Copa do Brasil, o que seja, a gente vai precisar de ter aquele jogador que bagunce a defesa adversária. Nós já temos o Soteldo, que é um jogador que vem se afirmando a cada vez que joga, mas o Grêmio precisa de mais, né? Tem que ter muito mais do que um Soteldo, e o Grêmio precisa, além de um grande jogador para jogar na frente, né? Já vou falar sobre a entrevista do Renato, que proibiu de falar sobre alguns jogadores, mas eu não posso obedecer. Além disso, o Grêmio mostra que precisa tratar urgentemente da questão da lateral esquerda, né? O Reinaldo acabou, né? Não dá mais. O Grêmio tem dificuldades na lateral direita com o Fábio, mas o Reinaldo faz com que a gente fique mais preocupado com a lateral esquerda do que com o Fábio, por incrível que pareça, né? Porque o Reinaldo, ele não deu certo no Grêmio. Ele tem uma passagem de bastante tempo no São Paulo, de várias temporadas, mas não serve para o Grêmio. Me desculpe, mas é um jogador que não serve para o Grêmio. O Grêmio não tem outra reposição. O Cuiabano é um jogador que a gente não sabe se vai ficar ou não, mas é um jogador que tem dificuldades na marcação e a gente sofre muito, né? Com o Cuiabano e com o Reinaldo. Então o Grêmio precisaria tratar dessa questão da lateral esquerda com um pouco mais de carinho. E no ataque o Grêmio continua sem as opções, né? Falando agora já da entrevista do Renato. O
Renato, duas coisas importantes que a gente tem que falar na entrevista. O Renato, ele falou sobre os guris da base, né, alguns jogadores que inclusive jogaram a Copa São Paulo, como por exemplo o Gustavinho, né, Gustavo Nunes, que jogou a Copa São Paulo, mas por uma questão de não ter contrato e talvez uma questão de empresários também, acaba não aparecendo tanto, sendo jogadores que poderiam acrescentar um pouco ao grupo. Mas o Renato está esperando, eu acho que nisso ele está certo, tem que colocar na hora certa, não pode deslumbrar o jogador, mas o principal ponto da entrevista do Renato foi quando ele falou da notícia que saiu na Argentina de que o Cavani, né, novamente foi alvo de uma investida tricolor. Eu, sinceramente, nem sei se é verdade, acredito que até nem seja, porque o Grêmio talvez esteja atirando para todos os lados, mas não sei se tentaria depois, o Cavani, depois de tudo que aconteceu na gestão Romildo, e depois do Cavani deixar claro que não quer jogar no Brasil, que quer continuar na Argentina, né? Mas enfim, a gente não sabe, só que aí o Renato proibiu praticamente, dizendo que não se pode falar em Cavani e Gabigol também. Renato está no papel dele, mas a gente está no papel nosso, e veio da Argentina essa informação, então a gente tem que repercutir, não adianta. Mas o Grêmio continua em compasso de espera, esperamos que essa semana tenhamos alguma novidade. Acho difícil, porque o Grêmio tem uma lentidão muito grande para contratar, está perdendo vários cavalos encilhados, a gente fica aqui esperando. Bom, gente, é isso. O próximo jogo é contra o Juventude, um jogo um pouco mais difícil na Arena, e o Grêmio, que agora empata com o Juventude em pontos, tem que vencer para aí sim consolidar de vez aí essa campanha nessa primeira fase do Gauchão, porque o que vale mesmo são os Grenais da final. Ninguém acha que não vão ser Grenais, e o Inter bem mais, ou pelo menos se preparando, montando uma equipe muito mais competitiva do que a que o Grêmio tem, mas o Grêmio tem ainda tempo de se preparar para isso. Feito, gente, a gente vai se falando durante a semana, à medida que forem surgindo novidades ou informações importantes, nós vamos trazendo para vocês. Um grande abraço, até mais!